tema hoje é bem polêmico. Vamos conversando sobre isso. Polêmico não, né? É triste. Principalmente hoje, que é um domingo de Páscoa. Eu fiz a pergunta: vocês estão me enxergando aí? Estão me vendo aí? Então, a pergunta que eu fiz é o seguinte: é porque existem milhares e milhares de pessoas que a gente passa por elas todo dia, né? A gente passa todo dia, e muitas das vezes a gente vê, mas não enxerga as pessoas, entendeu? A gente vê, mas não enxerga. Muitas das vezes as pessoas estão sofrendo, muitas das vezes as pessoas estão chorando, muitas das vezes as pessoas estão tristes. Aí a gente pergunta assim: ah, mas eu não tenho nada a ver com isso, nem conheço a pessoa. Realmente, assim, se a gente for parar para pensar, e eu vou deixar a câmera embaçada justamente por conta disso, entendeu? Por causa do tema que a gente está conversando. Realmente, se a gente for parar para pensar, realmente a gente não conhece a pessoa, a gente não sabe quem que é a pessoa. Para que a gente vai se preocupar? Aí que entra o X da questão. E quando é a gente? Às vezes a gente anda, se você anda na rua, às vezes você tá com um problema, você tá cansado, você tá às vezes sofrendo, tá preocupado, você às vezes tem um problema de uma doença na família, ou você tá triste, você tá chorando por dentro. E muitas dessas vezes você gostaria de ter um abraço, né? De alguém chegar perto de você e perguntar como que você tá, de alguém chegar perto de você e perguntar se pode te ajudar às vezes com coisa simples, mas a gente sente falta. Então, assim, você tá entendendo o que eu tô falando, né? Porque às vezes a gente vê, nem sabe o que tá passando pra pessoa, e às vezes a pessoa tá sofrendo, e às vezes a gente poderia ajudar com um simples abraço, né? A gente poderia estar ajudando às vezes com uma simples palavra. Então é isso. A gente precisa às vezes mudar um pouquinho. Se a gente começar só, pelo menos, a enxergar as pessoas, entendeu? Não é só ver, é enxergar as pessoas. E pelo menos dar um bom dia para as pessoas, entendeu? Fala assim: bom dia, boa tarde. Se a pessoa te dá uma abertura, fala: você tá tudo bem? Tudo bem com você? A gente precisa mudar, sabe? Porque tem muita gente que às vezes, como eu falei com você, às vezes a gente só vê, passa perto da pessoa, vê, mas não enxerga. Então, assim, se a gente muda o foco, às vezes a gente salva a vida, às vezes a gente ajuda uma pessoa simplesmente com uma frase, com um abraço. Então, mudemos o foco, comecemos a enxergar as pessoas, entendeu? Às vezes o pessoal às vezes fala muito assim, o pessoal entra num tema aqui que são, por exemplo, os catadores, os garis. Por exemplo, tem muita gente que fala assim: ah, muita gente não enxerga. Sim, às vezes não enxerga, mas isso não é só com os garis. A gente vê, não é só com os garis, a gente vê, mas não enxerga. Pelo fato de eu falo enxergar, é de dar um bom dia, de cumprimentar e falar: muito obrigado pelo serviço que vocês fazem, entendeu? É isso. Às vezes o enxergar é isso, é dar bom dia, é ser cordial com a pessoa, é ser uma palavra amiga, você falar com Deus com a pessoa, você dar um aporte emocional para a pessoa. Às vezes a pessoa só precisa disso. Tem gente às vezes que só precisa ouvir um bom dia, um boa tarde, só precisa falar um oi, só precisa ouvir um oi para começar e para ter um bom dia, entendeu? Então vamos fazer isso, vamos começar a mudar o mundo, entendeu? A gente muda o mundo com pequenas ações, com pequenas atitudes, fechou? Hoje o dia tá com muita neblina, como vocês estão vendo aí, muita neblina. Ó, vocês estão me vendo, mas estão me enxergando pouco. Esse é o tema aí da nossa conversa, beleza? Vamos começar a enxergar todo mundo. Todo mundo merece nosso respeito, todo mundo merece o carinho. Não é porque às vezes a pessoa
que a gente não conhece, que a gente não pode, sei lá, ter um pouco de empatia, ter um pouco de humildade, ter um pouco de hombridade, ter um pouco de alegria para com as pessoas, beleza? Feliz Páscoa e vamos todos aí ter mais empatia com as pessoas. Valeu, gente, um abraço, feliz Páscoa.